Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Além da Imaginação. Eu sou Alexandre e no episódio de hoje eu trago para vocês uma matéria da Rede Globo do ano de 1993 que conta a história do Sr. Arlindo Gabriel, que ocorreu na cidade de Baipendi, em Minas Gerais. É uma história muito interessante, é um caso ufológico também muito conhecido no meio da ufologia, conhecido como o caso Embornal, para quem já ouviu falar, mas é muito legal a gente ver aqui o relato do Sr. Arlindo. Vamos lá assistir então. O fazendeiro Arlindo Gabriel teve um desses contatos imediatos na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas. Nós vamos começar a subir esta serra para chegarmos ao local onde o seu Arlindo fez um contato de terceiro grau com os tripulantes de uma nave extraterrestre. Segundo os estudiosos, esse é um dos acontecimentos mais importantes da ufologia brasileira. Nós vamos caminhar mais ou menos umas 3 horas para conseguirmos chegar a esse local. Vamos lá então, por favor. Nós fizemos essa caminhada em companhia do ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, que acompanha esse caso desde o início. Percorremos a mesma trilha que Arlindo utilizou com 2 outros companheiros no dia que ele disse ter observado objetos estranhos no alto do morro. Foi aqui, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o Sr. Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar no alto da serra. Cada um seguiu por um caminho. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinham 2 bracinhos dos 2 lados e em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo, vermelho e branco, sem parar. Depois, diferente, né? O fazendeiro nos levou até o local, onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu um aparelho feito uma piorrinha, desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando assim, dava aquela volta maneirada e estava girando. Então eu virei o filme e tornei fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca, ficou parada. Cara, olha a foto da fumaça, legal. Então eu fotografei a fumaça também. Quando eu desci de pouco a pouco ali atrás, mais ou menos ali, desceu um outro de cima, veio, desceu uma certa distância assim, foi cambaleando assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Vim caminhando um pouquinho, caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, fez assim, tam, assim, veio do motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de 2 ônibus. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me chegou à vista. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco, fui esfregando, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado, outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, me solta, não largaram não. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E quando eu entrei dentro do aparelho, então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina. Não estava instalando, estava tec, batendo. Tinha um cômodo do tamanho de um banheiro e tinha um aparelho repartido em 2 partes. Tinha uma tela de um lado, outra tela de outro. Você vai lá, vai, aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua, ela disse aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era a terra ou se era a luz, era uma mancha esquisita, feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra. A nave sumiu, mas deixou algumas pegadas no chão. Essas marcas foram depois analisadas pelo grupo de pesquisadores, chefiados pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues. Um dos moldes em gesso trata-se exatamente desta peça, que nós tiramos no local, que é uma disposição trapezoidal de 16 furos,
e cujo teste de peso demonstrou que seria necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas para fazer as 3 marcas em tal profundidade, tão simetricamente como ficaram na época. O Birajara guarda em casa uma outra lembrança desse contato. A máquina fotográfica que o fazendeiro usou para documentar o aparecimento dos objetos. Segundo ele, o mecanismo interno da máquina foi carbonizado pelo calor provocado pelo excesso de luz gerado pelo avistamento. Outra lembrança desse contato foi a sacola de pano do fazendeiro que teria sido levada cheia de mantimentos pelos extraterrestres. A sacola foi depois devolvida vazia, com caracteres não identificados estampados no pano. Vocês conseguiram traduzir ou tem-se uma ideia do significado dessas inscrições que apareceram impressas nesse embornal? Em termos de tradução, nós não temos nada. Mas o que há é que existe uma certa relação desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos. Mas tradução ainda não conseguimos. Existe alguma semelhança? Existe uma semelhança dos caracteres até com alguns trechos dos pergaminhos de Qumran, dos pergaminhos de Mar Morto. Olha aí, muito interessante esse caso, né? Esse caso ele é bem conhecido já no pessoal que gosta de ufologia, que acompanha os casos aí antigos e tal. Ele é bem conhecido e eu considero um dos melhores casos assim da ufologia pela quantidade de evidências que conseguiram juntar, né? O que me chama muita atenção nesse caso, em primeiro lugar, é o avistamento mesmo que o senhor Arlindo teve, que ele fala que desceram três equipamentos, aí, 3 objetos não identificados, e o 4º equipamento que desceu que tinham seres. Então dá a impressão de que eles estavam fazendo algum tipo de estudo ali, né? Como se fosse sondas, né? Ou maquinários dele que eles mandavam aqui para a Terra, para o solo, para verificar o que era e tal. E depois, somente no 4º objeto que desceu do céu, que teve aí realmente seres de fato que interagiram com o senhor Arlindo, né? Outra coisa também que eu acho muito interessante é a descrição que ele faz do caso, né? Mesmo sendo uma pessoa simples, um fazendeiro, uma pessoa lá do campo, né? Do interior de Minas Gerais, ele conta mesmo da maneira dele, mas de maneira bem detalhada, né? Uma forma bem específica, que ele usa as palavras, que dá pra gente entender e vivenciar mais ou menos ali o que ele vivenciou também, né? Uma coisa que me chamou a atenção no depoimento dele é na parte que ele está dentro do objeto, em que ele fala que teve uma mulher, um ser lá, que mostrou para ele 2 telas. Uma das telas tinha a lua e depois o sol, e depois ela mostrava o que ele descreveu como uma mancha, ou parecendo uma gema de ovo, e ela dizendo que nós estávamos ali. Dá para ter N interpretações, mas eu interpretei como se ela estivesse mostrando, por exemplo, uma imagem da nossa Via Láctea, como se ela dissesse que eles também vieram da Via Láctea, né? Eu não sei se os ufólogos responsáveis por pesquisar esse caso chegaram a fazer essa comparação, mas seria bem interessante se mostrássemos ali uma imagem da Via Láctea para o senhor Arlindo, para ver se tinha alguma relação ou se parecia um pouquinho com essa imagem que ele viu. Bem interessante também, né? Outra coisa que chama muita atenção é sobre a marca da sapata ali, do tripé, do objeto que desce ali no solo. Para forjar aquilo seria praticamente aí impossível, porque como é que você ia arrumar alguma coisa com 2,5 toneladas para você deslocar até aquela área bem afastada, né? Uma região montanhosa, e você ter uma pressão ali de 2,5 toneladas simplesmente para fazer uma marca, para querer provar que viu um objeto voador não identificado. Então isso é bem curioso também, né? Uma outra coisa também que me chama muita atenção é a câmera, né? A máquina fotográfica que o senhor Arlindo usava na ocasião ter queimado por dentro. Isso é uma coisa assim bem difícil de acontecer, ainda mais por exposição à luz, como disse lá o Birajara, né? O ufólogo que estava acompanhando esse caso. Então eu achei bem interessante esse caso, com todas essas evidências, né, e todos os detalhes que o senhor Arlindo passou para a gente. Mas e aí, eu quero saber agora o que você achou desse avistamento contado pelo senhor Arlindo Gabriel no ano de 1993 para o pessoal da Rede Globo. Eu conto aí com a colaboração de vocês para dizerem o que vocês acham nos comentários, né? Se caso eu deixei passar alguma coisa aqui também na minha pequena análise, né, na minha análise rasa do caso, também deixem aí para a gente fazer um bate-papo, tá bom? E me diga se você acredita no senhor Arlindo ou não.
Tá bom? Vou ficando por aqui, já agradeço a tua audiência. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maneiro que nos ajuda muito. Se não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho também, para que toda vez que a gente aparecer aqui com vídeos diferentes, você seja um dos primeiros a ser avisado, tá bom? Fique com Deus, um beijo muito carinhoso e nós nos vemos aqui no nosso canal no próximo episódio no Além da Imaginação.